Oi, tudo bem com você? Hoje estamos aqui, né, com mais um episódio, o desafio de ser você. Hoje a gente tem uma convidada especial, né? Todas as nossas convidadas são especiais, né? E hoje estaremos com a Maeli, né? Ela é uma profissional também da área da beleza, né? Estará aqui com a gente, né? Vou aguardar ela chegar aqui para ela tá entrando na live com a gente, que hoje, né, o desafio de ser você, histórias que inspiram, é com ela, né? Então eu sei que cada episódio que a gente entra, oi Márcia, seja bem-vinda, que a gente inicia é num horário diferente, num dia diferente, né? Porque a gente vai conseguindo seguir a agenda, né, das nossas convidadas. Oi, a Maeli já chegou. Deixa eu já chamá-la aqui. Vamos lá. Nesse desafio com a Maeli, começando a fazer lives, né? E já iniciando um desafio bem grande aqui, né, Maeli? Tudo bem? Olá! Seja Muito, bem-vinda, né? A gente está aqui, né, muito, em mais um episódio, né, do Desafio de Ser Você, com essa convidada muito especial. obrigada. É um prazer participar dessa live com você. Um desafio, né, Maeli? Um desafio e a honra que é estar participando com alguém como você, né, Janete? Você é uma referência, é um exemplo para mim. Então, estou muito feliz por estar aqui junto com você nessa. Então, a gente sempre começa, né? Sempre existe a primeira vez, a segunda. No começo a gente vai ficando assim, a gente fica um pouco nervosa, né? Principalmente quando a gente vai fazer lives sozinhas, né? E aqui a gente conta, né? Uma com a outra, né? Então a gente Exatamente. nesse Boa desafio noite, de ser Raquel. Boa você, noite, Aline. As nesse meninas entrando desafio de ser aqui. você, né, Maeli? A gente inicia sempre, né? Eu sempre falo que Histórias que Inspiram, ele é um quadro que ele traz outras pessoas como inspiração, né? Para que a gente possa se inspirar, né? No que a pessoa viveu de experiência, no que ela traz, né? Para a vida da gente. Eu falo, a gente não precisa errar, né? Para poder aprender. A gente Exato. pode se inspirar no acerto e na experiência do outro para encurtar nosso caminho, né? Encurtar, já fazer certo, né? Já fazer certo. Né? Hoje você é uma profissional super respeitada, né? Super que se dedicou. Quanto tempo faz que você já trabalha na sua profissão? Mas antes de tudo, se apresente para a gente. Quem é a Maeli? Eu sou a Maeli, como a Janete já falou. Eu sou neurodesign. Hoje em dia eu falo que eu já não sou mais uma neurodesign, como eu sou uma empreendedora, uma empresária, começando ali, que tudo começou por um acaso, gente, não foi nada planejado. Mas é o que eu sempre digo, eu comecei, é isso que eu acho importante. O importante é começar. Então, eu estou há 5 anos como no design e agora indo para uma outra área aí que eu estou apaixonada, que é a área de instrutora. Então, eu comecei a dividir, a compartilhar esse conhecimento também com outras meninas, porque assim como eu cresci, assim como eu tenho me destacado na minha área, eu quero que outras mulheres se destaquem, se conheçam, se aceitem, sabe? Então, é isso. Hoje eu tenho um estúdio ali de beleza. Tem minhas clientes maravilosas aqui elogiando, a Raquel, uma cliente lá do início, incrível, incrível, que me acompanha sempre, maravilhosa. E isso que faz toda a diferença na nossa vida. É apoio, apoio de colegas, apoio de clientes. E graças a Deus hoje eu tenho isso. Então, Maeli, me fala uma coisa. Quando foi que você começou a trabalhar com unhas? eu comecei a trabalhar com unha em 2017. Ali, quando eu estava no finalzinho da faculdade de Ciências Contábeis. Para quem não sabe, eu sou contadora de formação. Meu Então, Deus. eu falo que esse ramo de empreendedorismo sempre me puxou um pouquinho, mas a ambiência que a gente está convivendo no momento conta muito. Então, assim, eu desde pequena, eu sou do interior da Bahia, então lá não tinha ninguém que empreendia, mas eu sempre queria estar vendendo alguma coisa. Então, eu queria vender revista, rifa, mas não dava conta. As pessoas
às vezes, sem querer, né? Inconscientemente acaba impedindo isso. Eu lembro que a minha mãe era funcionária pública, meu pai trabalhava na construção civil e eu queria empreender, gente. Qual que é a lógica disso? Não tinha. E aí eu cresci com aquela crença de que teria que ter uma profissão, teria que ter uma formação superior para me destacar, para ser alguém na vida. Era bem essa a frase. Aí eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar com CLT, e aí fiquei muito tempo trabalhando como CLT, depois eu fiz a faculdade, cursei Ciências Contábeis, e no último semestre eu comecei a trabalhar com unha. Porque assim que eu cheguei em São Paulo, eu fiz um curso de unha, mas só para fazer em mim mesma. Não com a intenção de trabalhar, porque na época a manicure não era valorizada. Então eu não via isso como profissão. Uma manicure na época ganhava o quê? 15, 20 reais em pé e mão. Trabalhava o dia, 2 horas às vezes para ganhar 20 reais. Então isso não era considerado uma profissão. Aí, quando foi no final da minha faculdade, eu saí do emprego CLT e precisava de um serviço que o horário fosse flexível. Porque eu precisava entregar o TCC, eu estava ali numa carga emocional muito forte. Eu tinha perdido a minha mãe fazia pouco tempo, então eu estava com o emocional muito abalado. E eu fui convidada para. Como eu fazia unha, às vezes eu fazia unha no final de semana para completar essa renda aí, porque ali na época eu morava de aluguel, eu pagava a faculdade, então eu precisava completar essa renda. Eu fazia unha nos finais de semana, às vezes. E aí, quando eu saí do CLT, eu falei: enquanto eu termino a faculdade, eu vou trabalhar fazendo unha. Porque eu já sabia fazer mesmo, já tinha alguns clientes aqui onde eu moro, e fui convidada para trabalhar num salão que era referência em unha de gel em Alphaville. Gente, eu cheguei lá e eu me apaixonei pela profissão. Eu falei, é isso. Porque aí eu falo que hoje em dia eu entendo, porque tem tudo a ver com o meu perfil. Eu sou um perfil que gosta de lidar com pessoas. Ciências contábeis eu gostava, mas eu não estava 100% realizada ainda. Aí eu comecei a fazer unha naquele espaço. Eu comecei como manicure convencional. E lá, como era um salão especialista em gel, as outras meninas faziam gel. Aí a Sueli, que era uma amiga minha que trabalhava lá, que é uma menina que eu conheci lá, trabalhava lá, ela começou a ver o meu desempenho, então a dedicação que eu tinha. Aí ela começou a ver isso e começou a me ensinar alguns passos da unha de gel. Um mês depois, eu já estava fazendo unha de gel, já estava treinando para ser uma neurodesign aí, que eu falo que tem essa Ó, diferença, né? que linda. E Mas aí eu nada como a me apaixonei pela dedicação profissão e também, falei, né? é isso que eu quero. Nada como a dedicação e o capricho, né? Você viu, ela sabia, estava ali observando, né? Que você estava dando o seu melhor, né? Naquilo que você estava fazendo. Sabe o que eu achei coincidência, Amélie? Você acredita que eu também fiz ciências contábeis? Sério? Meu Deus! Eu E também eu fiz falo que contabilidade. Deus faz Inclusive, eu tudo. ainda tô aqui, ainda faço imposto de renda, menina. Um pouco. Ainda Sou trabalha com isso. esteticista, amo, né, trabalhar com pessoas, mas mais do que isso, né? Que eu falo assim, que eu comecei a trabalhar com estética e ao mesmo tempo esse quadro, né, o desafio de ser você, vem trazendo as pessoas, porque a gente não é somente pessoas, né? A gente tem toda uma pessoa que só quer cuidar das unhas, só quer cuidar, né, do nosso externo, da beleza, né? Eu falo que a gente é muito mais do que isso. Então, eu fui gostando de trabalhar com gestão emocional, né? Para trabalhar com a autoestima das pessoas, porque a pessoa chega ali, né? Vou entrar numa parte que você vai saber falar bem também. A pessoa entra ali e ela não quer somente fazer as unhas, não é? Ela É bem encontra mais em quem que está isso. ali uma gestora emocional. Exatamente. Às vezes uma palavra aí transforma a vida, né? Às vezes a pessoa chega ali com alguma coisa, chega triste. Só de conversar, eu brinco, eu falo que a gente é terapeuta, a gente faz parte de tudo, vira amiga terapeuta. É bem mais do que fazer uma unha, do que fazer uma massagem, do que fazer uns cílios. Eu falo que é bem mais. É sobre vidas, é sobre família, às vezes, que uma palavra cura aquele coração ali aflito naquele momento. Né? E eu ainda falo ainda mais, que pessoas que às vezes só buscam a área da beleza só pelo financeiro, o financeiro é muito importante sim, né? Faz Sim, parte sim, né? Porque a gente precisa pagar as nossas contas, mas mais do que isso, né? O amor que a gente tem por transformar a vida de outras pessoas, de outras mulheres, né? De empoderá-las, né?
que é da gente E, empoderar e para que ela se sinta linda, bonita, maravilhosa, né? E que saia, porque né, para com as muito, unhas bonitas, total, pele bonita, né? total. Tá muito relacionado. A gente fala que a nossa beleza é bem é aquilo, né? De dentro para fora. Quando a gente começa a querer mudar algo fora, é porque dentro está sendo tocado, está sendo mudado. E ali, quando a gente faz uma unha, faz uma sobrancelha, faz uns cílios, assim, você faz um procedimento, a pessoa já sai dali se sentindo mais importante, se sentindo com a autoestima mais elevada. E aquilo ali gera transformação. Sim. É muito mais do que só uma estética. Hoje em dia eu falo que está totalmente ligado com a autoestima, o cuidado. E nós, mulheres, precisamos disso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento você já pensou em desistir da sua vida de empreendedora na área da beleza? Eu falo que depois que eu entrei nessa área, eu tive muitos desafios. Não vou te falar que foi fácil, foram muitos desafios. Mas eu sempre tive uma certeza muito grande no meu coração. Eu uso muito essa frase, se você falar com as meninas que trabalham no meu espaço, é o tempo inteiro. Eu falo, não é só sobre mim, é sobre vidas. Eu entrei nesse setor para transformar vidas. E eu quero que as mulheres que cheguem aqui se sintam amadas, se sintam queridas, se sintam lindas. Então, desistir não. Mas já passei por desafios que não foram fáceis. A gente sabe que o começar, o encarar ali, começar a empreender é desafiador. É bem desafiador. Então, o início dá medo, dá incerteza. Você fala, meu Deus, será que vai dar certo? E aí eu brinco, eu falo que o possível eu faço. Agora, o que for impossível é só entregar na mão de Deus. Porque E você é tocou num Ele que ponto tem cuidado de extremamente tudo. importante aí. Aquilo que a gente dá conta, né? A gente segue em frente. Aquilo que a gente não dá, a gente entrega na mão de Deus, né? Então eu falo assim que as experiências Exatamente. elas nos transformam, os desafios elas nos tornam mais fortes, né? Para a gente seguir em frente, né? Hoje, você como empreendedora, né? O que levou você a querer, por exemplo, multiplicar seu talento? Fazer com que outras pessoas também aprendam a fazer aquilo que você faz hoje. É, é, Boa noite, Sandra maravilhosa aqui, mandando um beijo. Obrigada, amiga. O que que levou? É porque eu falo que é libertador, Janete. É muito gostoso. Eu falo que hoje em dia eu tenho essa liberdade. Como eu falei anteriormente, eu trabalhei com muito tempo como CLT. E eu não tinha a liberdade de, eu quero sair um final de semana com meu marido, eu tinha que esperar as férias. Eu trabalhei em call center, então às vezes eu trabalhava de domingo, sábado. Então, essa liberdade, tanto financeira como geográfica, hoje em dia eu brinco, eu falo assim, se a gente sentar na praça, a gente consegue fazer, eu consigo fazer meu trabalho. Então, eu posso trabalhar de qualquer lugar, onde eu estiver. E isso é transformador. A gente, às vezes, não se sente capaz. E aí, quando a gente começa a empreender, é libertador isso. Você vê que é possível, que sim, você consegue. Você é capaz de administrar um negócio ali. É o querer, gente. E foi isso. Eu falo assim, eu quero que outras mulheres conheçam isso. Conheça a fundo a sua capacidade. Então, a partir do momento que você percebe o potencial que você tem, você só voa. A gente não precisa ficar aguentando certas coisas. Quantas vezes a gente está esgotada no trabalho, não gosta do que faz e está trabalhando com aquilo. Eu falo, gente, a gente tem que trabalhar com o que gosta. Às vezes a gente precisa suportar ali por um tempo algo que não gosta, mas é só fase, a gente não precisa passar a vida inteira daquela forma, trabalhando com algo que não gosta, sem viver esse flow aí. E eu quero Mas quando você que começou a outras fazer mulheres. unhas, já era algo que você gostava ou você foi descobrindo assim ao longo da caminhada, conforme você foi fazendo? Não, quando eu comecei a fazer, antes eu fazia só unha normal. Então eu gostava, mas rentavelmente falando, não era viável, porque falava, imagina quantas unhas eu vou ter que fazer para conseguir me manter. E aí foi onde eu comecei a ver um outro lado, que foi onde eu fui para uma outra área, que é a área de alongamento. Aí sim, eu falei, não, é possível sim, lógico, eu preciso me capacitar sempre, a gente precisa estudar como qualquer outra profissão, assim como um médico, um arquiteto, outra profissão, é só levar a sério, gente, tem que estudar também, porque antes a gente achava que se nada desse certo a gente ia fazer unha. Hoje em dia eu entendo que fazer unha não é tão simples assim. Eu não sei fazer E unhas. aí, e aí eu consegui enxergar
de uma outra forma essa profissão. Eu consegui levar a sério isso. Aí eu me apaixonei mais ainda. Se eu já gostava, pronto. Aí quando eu vi o sorriso no rosto de cada cliente, porque, querendo ou não, a nossa unha tem muito a ver com a autoestima. Quem nunca escondeu a mão, gente, porque tá com a unha feia? Quando a gente faz a unha, a gente se sente bem mais confiante, bem mais empoderada, gesticula, não é assim, isso? né? A minha também tá feita dessa vez, ó. E quando a gente tá com a unha desarrumada, não, a gente fica com vergonha, a gente esconde, a gente fica insegura. Por mais que a gente esteja com a melhor roupa, com a melhor maquiagem, se a unha tá ruída, tá com o esmalte desgastando, a gente se sente mal ali. A gente precisa assinar alguma coisa, fica insegura. E aí eu percebi esse potencial. Falei, gente, olha como a mulher se sente poderosa, se sente empoderada com a unha feita. Quem não se sente? Eu falo que a gente chega e fala assim, ó. Não é isso? Eu nem pintava de vermelho, hein? Eu não usava batom vermelho, não pintava unha de vermelho. Hoje, menina, olha. É transformador. Eu amo a sua história, Janete. Eu falo que você, pra mim, é um exemplo também. Maeli, divide aqui com a gente, assim, desses momentos desafiantes, né? Você tem alguma experiência que você pode dividir com a gente, que vai mostrar para alguma pessoa que às vezes ela está passando por um momento difícil e falar assim, nossa, eu já passei por momentos difíceis. Que momento difícil, assim, que você pode de repente abrir para a gente, né? E contar qual foi a sua experiência, que você falou assim, olha, não foi só por mim, como você sempre, né, costuma falar, é por outras pessoas, mas em que momento foi esse que você conseguiu? Porque assim, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa passar por uma experiência antes, né? Você consegue dividir isso com a gente, né? Para que possa, de repente, acrescentar para a vida de outra empreendedora que, de repente, esteja passando por esse percurso, às vezes está pensando em desistir, mas vai te escutar hoje e vai falar assim, não é o momento ainda, vou continuar. Não é mesmo. Igual eu falo, o início é bem desafiador. Antes eu tinha muita insegurança em abrir o meu próprio negócio por isso. Então, para mim, uma época era bem mais viável trabalhar para os outros, porque a gente não tinha essa preocupação. Não tem preocupação se não conseguir atender, não tem problema. Quem vai pagar as contas não sou eu. E aí, quando você abre o seu espaço, não, ali é tudo responsabilidade. E eu falo, nem sempre eu tive uma agenda cheia. Então, eu tive 2 desafios no início da carreira. Primeiro, quando eu comecei, então, eu comecei, igual eu falei, no salão referência, onde as meninas que trabalhavam lá já estavam há anos na minha frente. Já eram referências, já tinham uma agenda extremamente cheia. E aí eu tinha... A gente fala que quando a gente está aprendendo algo, a gente não chega na excelência. A gente chega na excelência depois de muito estudo. E eu falo que mesmo assim a gente está sempre buscando mais. E aí eu comecei ali a fazer o meu trabalho, e às vezes não ficava tão bom, eu ficava insegura. Comecei a me comparar. Então eu ficava muito me comparando. E aí eu queria me comparar com as meninas que já tinham 3 anos, 2 anos de profissão, e não era justa essa comparação, né? Porque eu falo que elas já tinham bem mais atendimentos que eu. E aí ali sim me batia aquele desespero, sabe? Às vezes eu tinha agenda vazia, atendia uma cliente na semana, e olhava assim, às vezes as clientes que já faziam, que já estavam acostumadas a fazer com outros profissionais, não aceitava fazer com quem estava começando. Então, esse início aí é bem desafiador, mas eu falo que o segredo é não desistir mesmo. E falar assim, aprender com os erros ali. Se errou, eu vou tirar dúvida, eu vou buscar, olhar, saber avaliar esses erros e buscar melhoria, buscar conhecimento, estudar. E eu falo que é ir para cima mesmo. Não existe uma fórmula mágica, uma pílula que você toma e você sai boa. É treinar, treinar, treinar. Às vezes eu passava a noite, igual eu fazia uma unha que eu não ficava, que eu não gostava, ou que tinha uma reclamação, eu começava a buscar, eu falava, o que eu preciso aprender aqui? Onde que eu errei? Deixa eu ver. Se eu não conseguia identificar esse erro, eu ia perguntar para alguém que sabia. Me mostra, onde que eu errei aqui? Como que eu posso melhorar nisso? Estudava, eu falo que eu sou louca dos estudos. Eu já virei noite estudando. Eu falava, eu não vou parar enquanto eu não aprender isso. E aí eu falo que, graças a Deus, hoje sim, eu já tenho uma agenda cheia e eu já estou conseguindo. Eu falo que eu já bati o meu limite de atendimento, já estou conseguindo delegar
para algumas outras meninas. Eu já tenho procurado mais braços, mais meninas para trabalhar comigo, porque já não dou mais conta dessa agenda. Mas eu sei que foi graças a isso, esse esforço, essa dedicação aí. Era noite sem dormir, era busca mesmo por conhecimento, e isso que faz você se destacar em qualquer área. E você falou algo muito importante, Maeli, porque assim, todas nós, quando começamos, né, na área da beleza, principalmente na área da beleza, a gente passa por esses desafios, né? Eu perguntei, oi, Dani, todas as Oi, pessoas que entraram aqui, oi, Dani, telespectadores, maravilhosa! sejam todas bem-vindas e bem-vindos, né? A gente está aqui hoje, né, com a Maeli, né, Desafio de Ser Você. Hoje ela é uma, como é que fala? Nail Meio designer, designer. nail designer, maravilhosa. Né, tem bastante cliente, já tem o seu próprio espaço, né, dá treinamentos, dá cursos, e foi algo que, logo no início, quando a gente começa, né, na nossa área, a gente passa por esse processo do aprendizado, quando você ainda não está na sua excelência, a gente também está sempre aperfeiçoando, sempre tem técnicas novas, jeitos novos, só que quando você começa, você tem que conquistar uma cliente, e aí você não tem uma agenda cheia, né? E aí muita gente Exatamente. desanima, porque você nunca vai conseguir. Por isso que muita gente tem jornada dupla, né? Que nem eu Sim. trabalho no escritório administrativo, fazendo contabilidade, na administração, e me apaixonei pela estética, né? Me apaixonei pela drenagem linfática, né? A minha história com a estética começa com a drenagem linfática. Só que assim, para mim conseguir a primeira cliente foi uma amiga que ela começou a fazer comigo, gostou, e aí não dava para mim sobreviver somente com uma cliente durante o mês, Gente. né? Então você passa por esse desafio, principalmente quem começa a fazer unhas também, né? Porque se você está nos fluxos, Totalmente. né? Quando você chega, a pessoa fala assim, nossa, ela já faz bem? Faz, mas se já tem outra pessoa ali que faz, você vai ter que ir ali nos pingos, né? Sim, Nos pingos, é conquistando, é passo a passo mesmo. sim, passo a passo. E aí, um dia, anos depois, alguém fala assim, nossa, como a Maeli tem sorte. Conta como é a sua Totalmente. sorte, Maeli. Eu Resiliência. falo, foi sorte mesmo. É Deus, é muita dedicação, é muito empenho. E é isso que vem. Não dá pra ter uma pílula mágica, não dá pra ser uma chave que vira assim e dá tudo certo, gente. É o processo que a gente precisa passar. E eu falo que é até importante passar por esse processo, porque você vai saber valorizar mais. Hoje em dia eu falo, eu tenho clientes que estão comigo desde lá do início, e eu falo, eu honro muito a vida de vocês, porque vocês me acompanharam desde sempre. E era aquilo que eu fazia, era sempre dando o melhor. Era tudo que eu sabia. É sempre entregando o meu melhor. O meu melhor naquele momento podia não ser o melhor que ela esperava, mas eu dava o meu melhor naquele momento. Então é sempre você entregar o máximo, e sempre buscar. E eu falava isso, as clientes até falavam, demorava um pouquinho mais o procedimento, às vezes não ficava, comparado com as outras meninas, não ficava ainda na excelência. E era isso, eu falava, mas esse foi o meu melhor. E aí, o que eu posso melhorar no dia seguinte? É dia após dia, não tem como ser de uma hora para outra. Tem que subir o degrauzinho, né? Então, assim, Degrau por degrau. hoje, então, assim, se a gente pudesse descrever a Maeli em uma palavra, qual palavra você se descreveria? Eu, perseverança. Falo que é uma palavra que me define muito hoje. Porque eu falo que para eu desistir de algo é muito difícil. Eu sou muito de perseverar ali até o final, sabe? E o que você tem a falar para a gente? Porque, assim, eu falo que toda empreendedora é ousada, né? É muito Você é ousado, ousada? muito, É. muito ousada. Uma das provas tem o quê? 1 ano e meio de estúdio. Eu já achei o estúdio pequeno, já mudei para outro agora. E assim, é igual eu falei, parece que eu tô começando, todo frio na barriga, todo medo de novo. Mas eu falo que eu não tenho medo de crescer. Tem que ter muita ousadia, porque senão a gente se limita. Se não tem essa ousadia, a gente se limita. Chega um teto que a gente não consegue mais avançar. Então, Olha
Olha Eu que falo que lindo, né? O uma coisa que quanto não pode você faltar hoje é cresceu, ousadia. né? O quanto você Eu falo, cresceu. graças a E aí eu Deus, andei viu? acompanhando os seus stories, né? E você tá aí num lugar maior, tá aí fazendo um suspense de algumas coisas. Tem como você adiantar algumas coisinhas aqui pra gente? Tem muita coisa boa pra vir ainda. Eu falo gente, pra vocês terem ideia, aquele espaço que eu tenho mostrado hoje não tá nem 50% do que vai ser ainda. Vai ficar muito legal. E é isso que eu falo de andar com pessoas, de querer crescer junto com pessoas que estão na mesma frequência que a gente. Porque isso conta muito. Eu brinco, eu falo que há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, eu estava sozinha no outro espaço, atendia sozinha. E aí fui em busca de pessoas, em busca de outro serviço, escalando. Eu falo que a gente tem que escalar mesmo. E hoje a prova viva é aquele outro espaço. Ali foi um passo, um dos grandes passos de ousadia, de chegar assim e falar, eu acho que é hora de avançar um pouquinho mais. Cheguei no teto aqui, agora é hora de avançar um pouquinho mais. Eu falo que é reiniciar, e aí um pouquinho do que eu estava mostrando ali, é uma parte que a gente vai ter ali de um café ali dentro, que é junto com outras sociedades, com outros parceiros que estão chegando agora, que eu falo que é o crescer juntas, é a gente crescer, mas abençoar a vida de outras mulheres também, de outras pessoas, não só outras mulheres, mas de outras pessoas que também queiram isso. E eu falo que é isso que eu tenho feito, é dado os braços, tendo pares que está disposto a crescer comigo e carregando quem está mais abaixo, carregando a galera que está junto comigo. Eu falo que se andar comigo não tem como não crescer, a gente vai arrastar de qualquer forma. Olha que linda, né? E é isso que a gente gosta de trazer aqui, né? Histórias que inspiram, né? Então, assim, se você tem um desejo, se você tem um desejo de empreender, né? Independente de qual área seja, mas principalmente na área da beleza, que eu falo assim, todas as suas áreas têm os seus desafios, porque o começo nunca é como é que fala? Aquele o início, às vezes a pessoa que olha de fora fala assim, nossa, fulano, para fulano foi fácil, né? Porque a gente não fica mostrando os nossos bastidores, né, no Não, Instagram e nem por aí, né? A gente não mostra a nossa dificuldade. E a gente também não tem que mostrar mesmo, né? Eu acho que a gente tem que exatamente. mostrar depois que você já passou, depois que você já superou, eu acho que a gente tem que dividir experiência, né? Mas eu vim aqui me lamentar dizendo assim, meu Deus, hoje eu só atendi uma cliente, né? Não Não, adianta, não resolve. não vai resolver, né? O que eu posso fazer para conseguir atingir mais pessoas com o serviço que eu faço, né? De conseguir atingir mais mulheres, né? Que vão se sentir melhores, com autoestima mais elevada, depois que passar por mim, né? Então, é você, e como você falou, degrau por degrau. Então, assim, que todas as pessoas, né? Todas as empreendedoras, ou mesmo aquelas que às vezes têm medo, né? Tem Sim, vontade e tem mas medo, tem né? De medo. empreender, de criar seu negócio próprio, porque desafios teremos, né, Mary? Sempre, sempre. Eu falo, Janete, que no dia, que assim, todos os passos que deu, que fez total diferença para mim. A Renata Senna entrou aí, ela é uma das minhas viradas de chave. É exatamente isso que eu vou contar agora. O meu maior passo que eu dei, que eu sempre tive essa insegurança. Eu falei, acho que eu não sou capaz de abrir um espaço, de aguentar, de segurar isso. E aí, no ano de 2020, eu me dediquei muito a estudar. Eu falei, eu vou estudar agora, porque eu preciso aprender tudo que eu ainda não sei. Né, em uma dessas lives, eu conheci uma profissional que ela é de Salvador e ali nasceu o coração, no meu coração, um desejo de fazer um curso. E eu teria que viajar, então ia ter gastos com hotel, gastos com aéreo. E em 2021 eu fiz esse primeiro curso, foi ali em maio, mais ou menos, de 2021. Eu fui para Salvador fazer um curso. E aí eu trabalhava em um estúdio ainda que não era meu, era de uma amiga minha. E nesse curso, eu fui para um curso que era aprender uma técnica. Eu falo que eu aprendi bem mais do que uma técnica. Ali eu tive uma virada de chave. Eu falo que ali eu consegui enxergar do que somos capazes. A Renata falava muito isso, falava que ela trazia isso à frente. E aí, quando eu saí dali, daquele curso, na mesma noite, eu entrei no quarto do hotel que eu estava hospedada e comecei a pesquisar a sala. Sabe qual que era a chance de eu alugar uma sala onde eu queria? Nenhuma. Mas eu falo que quando você tem a coragem, Deus te dá as condições. E aí eu saí dali.
No dia seguinte, eu fui encontrar com meu irmão. Eu falo que a gente precisa abrir a boca também, falar nossos sonhos. E eu falei assim, eu vou abrir meu estúdio. Eu vou abrir meu estúdio. E ali ele me apoiou, não só me apoiou, como entrou como meu sócio ali. E em julho, voltei para fazer outro curso. Em agosto, eu inaugurei meu espaço. Então, foi menos de 5 meses. O improvável, eu falo, totalmente improvável aconteceu. Porque eu saí daqui só porque eu tomei a decisão, eu dei um passo, me movi, as coisas começaram a acontecer. Então, às vezes, a gente olha para a nossa situação atual e fala, não é possível, e não se move. E só precisa disso, só precisa se mover. E aí, quando foi no final desse ano, de novo, aí consegui abrir meu espaço, cresceu, estava com bastante profissionais, já estava ali com a equipe grande, estava começando a ficar apertado. E aí, final do ano, teve um dia que o cliente minha faltou, eu fui dar uma volta no prédio, ao invés de ficar lamentando, reclamando, né? Fui dar uma volta no prédio, achamos uma sala que era o triplo, era 3 vezes maior do tamanho da minha. E aí eu entrei naquela sala, qual que era as condições que eu tinha de fechar um contrato com aquela sala? Nenhuma. Mas a gente teve a ousadia de procurar o dono e falar, a gente quer conversar com você. E aí, o quê? Isso foi em dezembro, 3 meses depois, olha onde eu estou. Naquela sala que eu determinei que se eu fosse olhar para o óbvio, eu brinco, eu falo, se fosse olhar humanamente falando, a possibilidade era nenhuma. Mas por a gente ter dado aquele passo, hoje as coisas aconteceram. E aí eu brinco, porque a Fran entrou nessa época e hoje a Fran tem também. São 2 salas, então a parte é a minha, a parte da estética, da beleza, e a outra parte é a Fran também, que as duas, eu falo, duas improváveis. E aí hoje está chegando outras pessoas ali que eu olho e falo, meu Deus do céu, só basta a gente dar o passo, só basta a gente querer. É começar com o que tem mesmo. A gente não pode olhar para nossas condições atuais. A gente não tem que esperar o momento perfeito, até porque ele não existe. O momento perfeito, eu falo assim, que como você falou, né? Se você tem um sonho e às vezes e tem pessoas que às vezes nem ousam sonhar, porque precisa também acreditar, né? E para você Total. sonhar, primeiro para sonhar, você não precisa acreditar, né? Eu falo assim, você tem o mesmo trabalho de sonhar grande e sonhar pequeno. Falei, então Sim. sonha grande, né? E depois você acredita que você vai realizar, né? E depois você entrega na mão de Deus, né? Joga para o universo, fala, Senhor, Joga. esse é o meu sonho, quero realizar, me ajuda. Me ajuda. Exatamente. E E aí eu vai. falo que às vezes Deus só espera essa iniciativa nossa, para ele pegar na nossa mão e falar, toma, filha, é seu. Sim, sim. É, de você acreditar que aquilo que você considera improvável, né, para a sua situação atual, né? Porque eu costumo falar, a gente não sabe aquilo que a gente não sabe, né? Então, como você sabe, eu também sou corredora, né? E Sim. quando você corre, a gente tem muito isso. Se você vai correr numa estrada que tem muitas curvas, né, você só vai conseguir avistar o que está lá na frente quando você já correu um tempo. E é a mesma coisa com tudo, né? Você vai precisar dar os primeiros passos para você conseguir avistar um pouco na frente. Vai ter curvas? Terá curvas? Vai ter. Entendeu? Mas você só vai conseguir enxergar quando você dá os passos. E muitas vezes esses passos são os passos da fé, são os passos da decisão, né? E aí Deus vai lá e ó, põe o chão, né? E aí você fala assim, ah, eu vou Exatamente. pisar, mas será que vai dar certo? Né? Então, a gente não pode duvidar, né? Tem que acreditar naquilo que você sonha, né? Eu, E ir. Vai dar medo, Maeli? Dá, né? muito vai dar medo. Mas a gente fala assim, o medo não prevalece aqui. Eu falo que a coragem fala mais fácil. O medo pode até vir. Ele só não pode te dominar. Porque senão ele Sim, trava. sim. Eu falo que ele pode ter vir, mas a gente tem que ser maior que ele. Mandar ele para lá, né? Fala Aham, assim, que o medo tenha medo de mim, né? exatamente. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, Maeli, dividindo um pouquinho, né, da sua experiência, né, do quanto é desafiante você ter chegado onde você chegou, né, que você foi ousada, que você foi mais do que ousada, você foi resiliente, né, no seu sonho
de algo que você sabe que transforma a vida de outras mulheres através da beleza, mas mais do que isso, né? De você ser inspiração para outras empreendedoras. Porque muita gente realmente tem medo de empreender e às vezes fica sentindo aquela dor de continuar parada no mesmo lugar. Às vezes não só como CLT, mas às vezes também tendo seu próprio espaço, né? Sim. Quantas manicures a gente conhece, eu mesmo conheço várias, entendeu? Que tem muito medo de abrir seu próprio espaço, de empreender também. E às vezes não está satisfeita naquilo que, no negócio que está, trabalhando para outra pessoa, né? Então Não eu está. acredito que elas precisam, tipo, ter mais coragem, né? E aí a pessoa fala para mim assim, ah, mas eu preciso ter um fixo. Já escutei a pessoa falando isso, entendeu? Porque já tem cliente, Verdade. né? É a falsa sensação de estabilidade, né, Janete? Então, muitas vezes tem pessoas presas pela falsa sensação de estabilidade. Hoje eu vejo muitas manicures que eu falo que é normal a gente ter medo do novo. Então, quando algo é novo, é normal. Às vezes eu percebo muita manicures, até mesmo em cursos, que elas falam isso. E aí, para começar a ser neodesign, para começar a fazer alongamento, elas falam, não, mas eu já tenho uma clientela boa, eu tenho medo de perder essas clientes. Eu falo, gente, não deixa o medo paralisar vocês. Não vale a pena. O novo é desafiador, vai dar frio na barriga, vai dar medo, mas não podemos deixar isso parar, porque senão a gente fica limitado. Olha o Miqueias aí, o Miqueias Fernandes colocou de tudo. Ele foi um exemplo. Hoje ele é um profissional que trabalha lá comigo e ele saiu do CLT, saiu do CLT, já foi quebrou uma barreira, é homem, para começar na área da beleza, é muito desafiador. Então eu falo que enfrentou aí o preconceito e ele tá o quê? Um pouco mais de 6 meses e eu falo que hoje em dia já está arrasando. Daqui a pouco vai começar a dar curso também. Eu falo, se ele não tivesse tomado essa coragem, enfrentado esses medos, o que seria hoje? Estava lá como CLT, muitas vezes infeliz ainda, né? Então vale muito a pena quando a gente corre, tem um sonho e enfrenta os medos ali para alcançar isso que a gente deseja tanto. E tem outras vidas também que precisa disso, né, gente? Eu falo que não é só sobre a gente, é sobre, às vezes, seus familiares, é sobre outras vidas, outras mulheres que esperam por você. Então é muito além de você, muito mais do que isso. Eu falo, quando a gente paralisa, é até egoísmo nosso. Verdade. Não é? Verdade, porque é assim, eu escutei uma frase uma vez, muita gente não fala, mas se inspira em você, né? Porque vê você ali na batalha, né? Vê você no seu dia Total. a dia, vê você ali produzindo. E às vezes você se sente desanimada, né? E fala assim, não pare, alguém se inspira em você. E é verdade. É verdade. É verdade. Quantas vezes, ó, eu ia correr e eu chegava, eu gravava uma live, eu gravava stories, né? Eu gravava stories. Na época que eu tinha muita vergonha de gravar stories, né? E aí ficava lá 24 horas, falava gaguejando tudo. E aí sempre tinha uma ou outra falava assim: ah, por que você não salva, não deixa lá no feed? Porque às vezes a gente não consegue ver na hora, os stories saem, ai, não consegui essa semana ver, e aí depois a gente vê. E eu comecei a fazer isso. Mas agora eu fiz um desafio de gravar sempre ao vivo, né? É um desafio que eu comecei agora de fazer depois sempre da corrida gravar ao vivo. Mas o que isso tem, o que eu quero dizer com isso? Quando você grava essa mensagem, eu deixo lá. Outro dia apareceu uma cliente que falou para mim assim: nossa, algo que eu gravei lá há mais de um ano atrás. Ela, nossa, aquilo que você falou aquele dia, assim, 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 nossa, foi. Eu estava precisando escutar aquilo aquele dia, né? Mas ela não curtiu meu, Sim. meu vídeo, ela não comentou. Então, se eu olho lá, eu não sei que ela passou por lá, mas ela chegou para mim e falou, né? Então, eu Você nem vê, né? sei as pessoas que eu alcanço com a minha voz, né? E principalmente com aquilo que eu faço, né? Porque eu tenho cliente que fala assim: ah, eu sou só sua. Fala assim: ó, eu me motivo vendo você correr, né? E tem cliente que fala assim: eu sou sua cliente porque você corre. Aí outro dia eu não estava correndo, né? Minha cliente falou: você é minha inspiração, hein? Por que você não está indo correr? Então, a gente não tem noção do tanto de pessoas que está ali de olho, que está sendo Ó, motivada a de alguma miséria que eu forma. mesmo me inspirei em você já. Oh, Olha a responsabilidade, meu Deus. Mas a gente não sabe. exatamente, a gente não sabe isso, né?
Às vezes a gente não consegue mensurar essa responsabilidade. Sim, então é muito importante que cada pessoa ela não desista do seu sonho, que ela persevere, que ela seja ousada, né? Às vezes vai dar medo, sim, né? Mas a gente tem a Maeli, a gente tem eu aqui, né? Somos empreendedoras que não Totalmente. desistimos, né? O início das nossas agendas, quando a gente começa, né? Que, E é muito que é bem gratificante. desafiador. E isso é muito gratificante quando você persevera no caminho. Vai ter dificuldades? Terá, né, Maeli? Mas, ó, Será? estamos Eu falo que é aí, né? processo, é aprendizado. Então, são passos que você precisa aprender para ou ensinar alguém ou para uma outra situação você saber como lidar, faz parte. Até Né? as Então, dificuldades eu falo que faz parte, tem um lado positivo ali, né, gente? Não tem como. é. Então, eu quero agradecer, Maeli, por você ter aceito esse convite, estar participando aqui, né? Essa semana a gente terá uma série, né, de lives com Lives. convidados e sem convidados, né? Essa semana do desafio de ser você, né? O quanto é desafiante ser quem a Maeli é, mas mesmo assim ela está inspirando outras pessoas, né? E Deus sempre vai te dar em dobro aquilo que você, sem saber, você proporciona para o outro, que ser essa inspiração, ser força, né, ser sinal de ousadia e ser referência também naquilo que você faz, porque você faz com amor, com dedicação, né? Então, passou pela sua mão, ela vai sair melhor. Passou pela minha mão, ela vai sair melhor. Então, que todas as profissionais da beleza carreguem como código, né? Todas as pessoas que passarem por nossas presenças, que elas consigam sair melhores do que elas entraram. Né? Você tem uma mensagem, Maíra, para passar, para deixar para todas as pessoas, né, que vão estar assistindo no nosso momento agora, Depois gravado, também, né? né? Uhum. Primeiro, eu quero te agradecer pela sua oportunidade. Como a gente falou anteriormente, tem sido um desafio. E assim, quando eu vejo que tem algo que está me travando, ao invés de correr, eu vou para cima. E live mesmo, eu falo que todos nós passamos por um processo. Hoje em dia, quem vê eu gravando stories não imagina que há um tempo atrás eu não conseguia nem aparecer no feed. Eu não conseguia nem aparecer nos stories por vergonha. Então, muitas vezes eu já deixei de viver aqui o essencial, o que Deus tem para mim por medo, por vergonha. E hoje o que eu falo para vocês é isso. Não tenha medo de viver o seu sonho. Não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo do que vão falar. Porque sempre vão falar. Se você fazer, vão falar. Se não fazer, vão falar do mesmo jeito. Seja você. Se você tem um sonho, vai atrás. Comece como está. Não espere o momento perfeito, o cenário perfeito. Então, o que eu tenho para falar é isso. Só comece. Comece o que for possível, você faz, o impossível entrega na mão de Deus, porque Ele cuida de tudo, de tudo. Ele que tem feito tudo, cuidado de todos os detalhes. E Janete, muito obrigada por essa oportunidade. Foi um prazer participar dessa live com você. Como eu falei anteriormente, você é uma inspiração. Eu preciso me inspirar em mulheres como você também, assim. Eu brinco, eu falo que essa parte sua de exercício me inspira demais. Agora que eu tô começando a voltar essa rotina, e às vezes tudo que a gente precisa é ver alguém que quebra nossas objeções. Porque a gente fala, eu tô usando isso como desculpa, por que a fulana consegue? E é muito bom quando a gente tem alguém para se inspirar. Isso faz total diferença. Eu agradeço e honro muito a sua vida, né, por estar aqui, dividindo um pouco da sua história com a gente, um pouco da sua experiência, né, um pouco, né, do seu tempo também. Honro também a cada um que vai estar aqui no momento presente, assistindo. Eu sempre falo que é no momento agora, gravado, mas é no momento agora. Eu honro muito a sua vida, né, que tudo que foi dito aqui, né, Maé, possa, de alguma forma, né, transformar e ser uma sementinha, né, que vai aí no coração, né, que a gente possa, de alguma forma, ter trazido um ponto de esperança, né, que a gente realmente se inspire em pessoas que possam transformar a nossa vida e acrescentar aquilo que a gente já faz, que vai fazer com que a gente melhore, né, então eu honro muito a sua vida e muito obrigada por estar aqui comigo, né, e a cada um que está aqui, né, Eu que um beijo. agradeço, gente. Um beijo, muito obrigada a todos vocês que estão aqui agora nesse momento, que vão assistir depois. Beijão, fique com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês vivam a plenitude, assim como a gente um dia encontrou, que a gente gosta, que vocês sejam voz de Deus
na boca para as pessoas. Sim. Bye, bye. Beijão, fique com Tchau. Deus. Tchau, Amém. tchau.